Este Mundo Perfeito é a nossa leitura de hoje, Pessoas Livres, do Ira Levin, continuidade da nossa playlist Este Mundo Perfeito. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, né? É difícil continuar a ler, né? Mas nós temos que persistir. Já há algum tempo eu não voltava a essa playlist. Talvez eu tenha demorado muito, né? Muito porque a própria correr da leitura, ele é sempre danificado por muitos afazeres. Mas estamos aqui. Vamos nós, hoje, voltando a um tradicional modo, né, que é essa leitura passo a passo, né, do livro. No último encontro, na nossa última leitura, nós vimos, né, que o Ken capturou a Lilás de um modo abrupto e tenta retirá-la do ambiente de controles do Unicomp. E eles viajam de bicicleta. E aí é a partir desse momento que nós seguimos. E aí diz: ele pretendia percorrer curtas distâncias por dia, durante a hora de folga em que os ciclistas não chamariam a atenção. Andariam de parque em parque, passando por uma cidade ou talvez duas, completando o percurso aos poucos até 12082, na costa setentrional de AFR, a cidade mais próxima de Majorca. Mas nesse primeiro dia, no parque ao norte de 14509, mudou de ideia. Achar esconderijo era mais difícil do que esperava. Só muito depois do sol nascer, lá pelas 8 horas, calculou. Conseguiram instalar-se sob o abrigo da saliência de uma rocha fronteira a uma moita de arbustos, cujos claros quem tinha enchido de galhos cortados. Logo depois ouviram o zumbido de um helicóptero. Passou e repassou nos ares enquanto ele apontava o revólver para Lilás e ela ficava sentada, imóvel, olhando para ele, com o bolo comido pela metade nas mãos. Ao meio-dia, ouviram rumor de galhos partidos, folhas desgastadas e uma voz a menos de 20 metros de distância. Falava de modo ininteligível, no tom monocórdio e vagaroso de quem se dirige a um telefone ou microfone de telecomputador. Ou o recado na gaveta da escrivaninha de Lilás havia sido encontrado, ou, o que era mais provável, Uni ligara o desaparecimento de ambos às duas bicicletas faltantes. Por isso mudou de ideia e decidiu que, estando sendo procurados e desaparecidos, ficariam ali a semana toda, viajando só no domingo. Fariam uma travessia de 60 ou 70 quilômetros, não diretamente ao norte, mas a nordeste, parando depois e escondendo-se durante outra semana. 4 ou 5 domingos os levariam por um trajeto sinuoso a 12082, e cada domingo Lilás seria mais ela mesma e menos Ana S.G., mais prestimosa, ou pelo menos ansiosa em vê-lo ajudado. Por enquanto, porém, era Ana S.G. Amarrou-a e amordaçou-a com tiras de cobertor, dormindo de arma em punho até que o sol sumisse no horizonte. No meio da noite, tornou a amarrá-la e amordaçá-la, indo embora de bicicleta. Voltou horas depois com bolos, bebidas, mais 2 cobertores, toalhas, papel higiênico, um relógio de pulso, cujo tic-tac já tinha parado, e 2 livros de francês, como está escrito. Encontrou-a acordada onde a deixara com os olhos aflitos e pesarosos, mantida em cativeiro por um membro doente. Suportava-lhe os abusos com clemência, sentiria pena dele. Mas de dia olhava-o com repulsa,
apalpou o rosto e sentiu a barba espetada de 2 dias. Sorrindo, levemente encabulado, comentou: há quase 1 ano que não faço tratamento. Ela abaixou a cabeça e cobriu os olhos com a mão. Você virou bicho, disse. É o que nós somos mesmo, replicou. Cristo, Max, Way, nos transformaram numa coisa morta, anormal. Você não percebe? Ela lhe virou as costas quando ele começou a barbear-se, mas olhou por cima do ombro 1, 2 vezes e depois vestou-se, fitando-o com desgosto. Você não corta a pele? Perguntou. No princípio eu cortava, respondeu, comprimindo o rosto e passando a navalha com facilidade, olhando-a à luz da lanterna apoiada a uma pedra. Tinha de ficar com a mão no rosto dias a fio. Você sempre usa chá? Ele riu. Não, disse. É que não tenho água. Hoje à noite vou sair à procura de um açude ou riacho. Com frequência você faz isso? Todos os dias, respondeu. Ontem eu não fiz. É uma amolação, mas é só por mais algumas semanas, pelo menos espero. É o que você quer dizer? Ficou calado, continuando a barbear-se. Ela virou as costas. Ele leu um dos livros em francês sobre as causas de uma guerra que durava 30 anos. Lilás dormiu e depois sentou-se sobre o cobertor, olhando para ele, para as árvores e para o céu. Quer que eu lhe ensine esta língua? Para quê? Retrucou. Você já quis aprendê-la, lembra-se? Eu lhe dei listas de vocabulário. Sim, eu me lembro. Eu decorei tudo, mas esqueci. Agora estou curada. Para que haveria de querer aprendê-la de novo? Fez ginástica e também obrigou-a a fazer, para ficar em forma para o longo percurso de domingo. Ela seguiu as instruções sem protesto. Naquela noite ele encontrou, não um riacho, mas um canal de irrigação com cerca de 2.000 metros de largura e margens de concreto. Banhou-se nas águas de curso lento, depois regressou ao esconderijo com os recipientes cheios. Acordou Lilás e desamarrou-a, levou-a pelo meio das árvores e ficou vigiando enquanto ela tomava banho. Seu corpo úmido brilhava à pálida luz da lua. Ajudou-a a subir à margem, entregou-lhe a toalha e permaneceu perto enquanto ela se secava. Sabe por que estou fazendo isso? Perguntou. Ela olhou para ele. Porque te amo. Então me deixa ir embora. Ele sacudiu a cabeça. Então como é que você diz que me ama? Porque é verdade. Ela se curvou e secou as pernas. Você quer que eu fique doente de novo? Quero. Então você me odeia, retrucou. Você não me ama. E endireitou o corpo, tomou-a pelo braço, frio e úmido, macio. Lilás. Ana! Tentou beijar-lhe os lábios, mas ela desviou a cabeça para o outro lado e beijou-a no rosto. Agora aponte o revólver para mim e me estupre, disse ela. Isso eu não faço, soltou-lhe o braço. Não sei porque retrucou, vestindo a túnica e atrapalhando-se toda para fechá-la. Por favor, Lee, vamos voltar para a cidade. Tenho certeza de que você pode ser curado, porque se estivesse mesmo doente, incuravelmente doente, você me estupraria. Seria muito menos bonzinho do que você é. Venha, vamos voltar para o esconderijo. Por favor, Lee. Quem? Meu nome é Ken. Anda. Ele sacudiu a cabeça e saíram caminhando entre as árvores. Perto do fim da semana, ela pegou a caneta dele e o livro que ele não estava lendo e desenhou figuras na parte interna da capa do livro. Retratos aproximados de Cristo e Way, grupos de edifícios, à sua mão esquerda e uma série de cruzes e foices sombreadas. Ele olhou para se certificar de que ela não estava escrevendo bilhetes que tentaria entregar a alguém no domingo. Mais tarde ele desenhou um edifício e mostrou-lhe. O que é isso? Perguntou ela. Um edifício. Não é, não.
É assim, eles não precisam ser todos brancos retangulares. Que ovais são esses? Janelas. Nunca vi um edifício igual a este. Nem mesmo na pré-U. Onde é que ele fica? Em nenhuma parte, eu inventei. Ah, então não é um edifício de verdade. Como é que você pode desenhar coisas que não existem? Eu estou doente, lembre-se. Ela devolveu-lhe o livro sem olhá-lo nos olhos. Não brinque com coisas sérias. Ele esperava. Bem, esperava propriamente não, mas julgava possível que no sábado à noite, seja por hábito, desejo ou até mesmo simples generosidade de membro, ela demonstrasse vontade de dormir junto com ele, mas não demonstrou. Portou-se como se fosse uma noite qualquer, permanecendo sentada em silêncio ao crepúsculo, os joelhos entre os braços, contemplando a nesga de céu violeta entre a copa escura cambiante das árvores e a saliência de rocha negra que os cobria. Hoje é sábado, lembrou ele. Eu sei. Ficaram calados durante alguns momentos. Por fim ela perguntou: eu não vou poder fazer o tratamento, não é? Não. Então corro o risco de ficar grávida. E eu não devo ter filhos, nem você tampouco. Sentiu vontade de dizer-lhes que iam para um lugar onde as decisões de Uni não tinham nexo, mas era cedo demais. Ela talvez se assustasse e se tornasse impossível. Sim, acho que você tem razão. Depois de amarrá-la e cobri-la, beijou-lhe o rosto. Ela permaneceu no escuro sem dizer nada, e ele se levantou e foi deitar-se nas suas próprias cobertas. Bom, a leitura nos serviu para ter essa ideia concreta do que está acontecendo nessa viagem aí do Ken com a Lilás. Ele pretende retirá-la da identidade para que ela retome a sua lembrança sem a medicação. Esse sábado que chegou, antes do domingo, onde eles vão começar a pedalar novamente de bicicleta, seria o sábado que ela renovaria a sua carga de medicação. Alguns pontos, como não poder criar nada, porque quem é controlado não consegue criar, não consegue ter imaginação. Poder amar de modo efetivo, porque quem é controlado também não ama, mas segue os protocolos criados e inventariados pelos computadores. Todos esses pequenos detalhes de ação que nós vemos nesses dois personagens, que eu já classifiquei, às vezes até sem querer, como principais da história, dizem respeito a um mundo controlado. Próximo encontro, nós vamos seguir com a viagem e vamos avançando com o nosso livro. Pessoas Livros, forte abraço, até a próxima leitura. Tchau, fico aqui nessa tranquilidade do verde.